Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vou já aproveitar e deixar essa live salva para o YouTube também, que agora a gente está postando alguns vídeos lá no YouTube. Para quem não sabe, não segue lá o canal Jejum Intermitente no YouTube. Gente, acabei de postar hoje sobre essa dieta 5x2 e eu quero explicar para vocês no próximo desafio que a gente vai fazer, um desafio 36, é um desafio rápido aí que o mês de dezembro, o mês de final de novembro, dezembro pede uns desafios mais rápidos, né, já para o pessoal se preparar aí para o final de ano e também para dar aquela reorganizada aí no shape, nos hábitos, aquele reset que a gente precisa. O jejum, para quem segue, para quem faz, sabe que além de você emagrecer, você tem benefícios adicionais e principalmente nessa reestruturação de hábitos. Muita gente aqui vem me dizer que com o jejum consegue controlar a compulsão, consegue controlar os seus hábitos de querer comer o tempo todo, porque você passa algumas horas do dia em repouso, sem pensar em comida, sem se alimentar, sem beliscar. Então você escolhe um momento do dia para se alimentar e, obviamente, para quem tem problemas de compulsão, de ficar beliscando toda hora, quando você reduz esse período de alimentação, você fica menos exposto aos gatilhos, né? E a gente recebe muitos depoimentos de pessoas que nunca conseguiram fazer dieta e agora conseguem devido ao fato de saber que jejum não é ruim, jejum não faz mal, jejum na verdade tem muitos benefícios que só vai te ajudar, principalmente se você tiver com sobrepeso, com doenças inflamatórias. Enfim, graças a Deus aí a ciência está cada vez mais a nosso favor, os estudos estão crescendo cada vez mais e não passo mais como a louca do rolê que fica falando para o pessoal não comer, né? Como no começo era tão difícil. Mas eu vou aqui abrir uma imagem para explicar para vocês, por exemplo, um gráfico da dieta 5x2. Esse protocolo, deixa eu colocar aqui, esse protocolo é um protocolo que foi criado pelo Dr. Michael Mosley. Ele é um britânico, é um médico britânico. Ele tem vários documentários, ele fala de jejum já faz mais de 10 anos que ele começou a falar desse assunto. E ele criou esse método, até existe o livro dele chamado Dieta 5x2. Foi um dos primeiros livros, está até por ali nas minhas centenas de livros que tem ali na frente. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre o assunto e ele tem em português, né? Há uns 5, 6 anos atrás quase não havia materiais sobre o assunto, livros, e ele foi um dos primeiros que eu tive acesso, né? Tem um livro em inglês, ele tem um documentário também de um jejum que ele mesmo fez prolongado. E qual que é a ideia desse jejum? É o jejum que 2 dias da semana você vai reduzir a sua ingestão calórica para 500 calorias para as mulheres e para os homens 600 calorias, tá? Então, assim, ó, aqui tá um modelo que segunda e mais ou menos ou segunda ou quinta aqui você escolhe os dias que você vai escolher fazer uma refeição, que você vai fazer uma refeição e não vai ultrapassar essas 600 calorias. Então pode ser na segunda e na quarta, na terça e na quinta, no sábado e na segunda. Então você vai escolher o dia que você vai fazer esse protocolo, você vai fazer uma única refeição e nos outros dias você vai distribuir as suas refeições. Nesse protocolo, ele diz que no máximo o dia que você não está fazendo jejum, você vai comer 2.000 calorias como uma média. Gente, tem mulheres, principalmente tem mulheres que têm um metabolismo mais lento, que elas não praticam exercício, que às vezes têm sobrepeso e elas não consomem 2.000 calorias. Elas no máximo vão consumir 1.500 calorias em repouso. Ou seja, se ela comer 2.000, provavelmente com o tempo ela vai ganhar peso. Por quê? Esse número de calorias que o seu corpo precisa, cada pessoa tem uma necessidade energética diferente e também o que vai ser diferente nessas calorias. Se você consumir 2.000 calorias de ovos, de proteínas, de saladas, de carne, provavelmente você não vai conseguir mais comer mais de 2.000 calorias, porque são alimentos sacetógenos, que não vão aumentar a sua insulina, não vão disparar o seu açúcar no sangue, então você vai se sentir bem e saciado. Agora, se você falar que vai comer 2.000 calorias de pão, de bolo, de macarrão, de sorvete, de pizza,
provavelmente essas 2.000 calorias não vão ser suficientes, ou seja, naturalmente você vai ultrapassar essas quantidades. Então, principalmente os períodos que você não está em jejum, a escolha dos alimentos é fundamental. Não é porque o jejum exclui um tipo de alimento, nada disso, ou porque é uma dieta que é terrorismo alimentar. Não, é porque alguns alimentos eles te despertam mais fome, assim como eu falei. Você começa o dia comendo pão, você vai sentir fome o dia inteiro. E já você começa o dia comendo ovos, abacate, alimentos ricos em gordura, em proteínas, dificilmente você vai sentir fome tão cedo. Então, o tipo de alimento é fundamental para que você não ultrapasse. Então, esse protocolo, que eu acho ele fantástico, é que 2 dias na semana, naturalmente vai haver uma restrição calórica, né? Que você não vai ultrapassar ali as 500 calorias, as 600 calorias para os homens, e nos outros dias você vai tentar manter uma ingesta calórica equilibrada, sem compensação. E como eu falei, se você escolher os alimentos ideais, que vão te dar saciedade, 2.000 calorias vão ser mais que suficientes, e talvez você nem consiga comer essas 2.000 calorias nos seus dias de não jejum. Eu acho que a vantagem desse protocolo, quando a gente fala do jejum, o mais conhecido que a gente sabe é o 16/8, que todos os dias você pula o café da manhã. Então, o que eu acho a vantagem é que, para quem tem um controle nos dias que não está em jejum, ele é fantástico, né? Que se nos outros dias você não vai compensar e que você só vai acontecer uma restrição mais intensa 2 dias da semana. Então, nos outros dias, não que você deva tocar o terror, mas nos outros dias você vai fazer ali 2, 3 refeições, dependendo do objetivo, dependendo como você se sente. É ok, né? Porque são 2 dias da semana que a restrição é maior. Então, assim, para quem tem muita dificuldade com dietas, de pensar que nunca mais vai comer nada, que o jejum está sempre com fome, nunca come, isso não acontece, né? Nesse protocolo a gente vê claramente que se chama jejum intermitente. O que é intermitente? Que ele é variado, que tem estímulos diferentes. Então, assim, essa é uma das variações. Você pode criar até a sua própria variação. Tem gente que faz essa restrição, sei lá, uma refeição por dia, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Depende aí do seu estilo. Mas o que eu gosto dessa dieta 5x2, como ela já é uma dieta homologada, que ela é bastante estudada, ela tem as suas vantagens, tá? Então, que 2 dias da semana você restringe muito, né? 500 calorias é uma quantidade reduzida, sim, mas nos outros dias você come aí dentro, como eu falei, faz as suas 2, 3 refeições. Obviamente, nos dias que você não faz jejum, fica fazendo lanche, beliscando, compensando esses dias de jejum, provavelmente você não vai ter resultados, né? Então é muito fantástico, assim, é muito importante que você, nos dias de não jejum, você fique atento. Mas como eu disse, a restrição é intermitente. Na dieta tradicional, convencional, dieta Western Diet, né, que é a dieta padrão, você come várias vezes ao dia, reduzindo calorias em cada refeição, né? Só que o que acontece, eu já até falei, muita gente sente muita fome, porque essa restrição é contínua. Todo dia você vai restringir calorias da mesma forma, você vai comer as mesmas coisas, reduzidos em calorias. Nesse padrão de dieta, como eu falei, que o jejum intermitente não é uma dieta, mas no período que você come, o que você come seria dieta, nesse estilo alimentar você tem uma restrição sim, mas ela é intermitente, por isso que facilita. E gente, com o tempo, a gente vai tendo cada vez mais redução da fome, às vezes você vai naturalmente reduzindo quantidades, porque você se sente saciado com mais facilidade, a sua sensibilidade à saciedade fica muito maior, ou seja, naturalmente o teu corpo vai se adaptando a essa nova estratégia. Você pode até sentir um pouco de fome, de irritação nas primeiras semanas, mas com o tempo, eu digo isso por experiência própria, que é igual, eu nunca tomo café da manhã. Então, naturalmente, eu não sinto mais fome no café da manhã. Alguns dias da semana, alguma vez ou outra, eu sinto uma vontade quando eu vejo alguma coisa, quando estou cozinhando aqui para minha filha de manhã. Até posso comer, mas não é uma questão de fome, sim, né? Vontade e a questão do conforto. Mas com o tempo, quando a gente se adapta àquele estilo de vida alimentar,
fica muito mais fácil. Então não pense assim, ah, é uma dieta restrita que eu nunca vou comer, que o jejum é só passar fome. É totalmente ao contrário, é a forma que você regula o teu corpo naturalmente a reduzir quantidades. Quer dizer que você nunca mais vai comer uma pizza, que você nunca mais vai numa pizzaria? Não, pelo contrário. Só que quando as pessoas, sempre a gente ouve esse relato no Pense Magro, nesses desafios que a gente faz, que as pessoas entram no nosso desafio, elas falam que elas costumavam ir na pizzaria sempre. Quando começam a fazer esse estilo de vida alimentar, quando elas vão para a pizzaria novamente, elas comem metade das quantidades que elas costumavam comer antes. Então, assim, é uma redução de apetite natural, né? Parece até mágica, bruxaria, mas é muito normal. Então, essa reeducação alimentar, ela vai acontecendo sim, porque o seu corpo vai se adaptando. Então, claro, para cada pessoa vai ser diferente. Tem pessoas com vários problemas de compulsão, que têm uns hábitos muito ruins. Não é às vezes nem compulsão, mas é aquele vício mesmo de ficar mastigando. Então, essa pessoa vai ter que ter um cuidado maior, vai ter que prestar mais atenção, vai ter que fazer terapia se for necessário, vai ter que rever o porquê. Às vezes ela nem sabe o porquê que ela come toda hora. Isso se torna um hábito, principalmente se esse hábito foi adquirido na infância. Então, para essas pessoas talvez seja mais difícil sim no início, mas nada que o teu corpo vá se adaptar. Então, gente, queria deixar essa live salva. Muito obrigada pela... Nossa, tem 500 pessoas, meu Deus. Acordei inspirada hoje e resolvi compartilhar isso com vocês. Fiquei muito animada porque quando eu abri hoje as notícias sobre o jejum, eu vi que essa dieta 5x2 foi eleita aí pelos pesquisadores um dos melhores protocolos para quem quer iniciar o jejum intermitente. E é um quadro de pesquisadores lá de Chicago, do Illinois, que é uma pesquisadora muito conhecida lá da região, que ela está sempre falando sobre esse protocolo. E aí eu fiquei muito animada, quis vir aqui compartilhar com vocês, porque esse conhecimento é tão bom, né? Tem que ser compartilhado. Então, se você conhece pessoas que são contra o jejum intermitente, compartilhe esse vídeo, mostre que é possível sim esse estilo de vida para muita gente, né? Não vamos dizer para todo mundo, mas para muita gente é possível, porque a gente vive uma crise de obesidade, de excessos e vícios alimentares. Então, de alguma forma, alguma coisa vai precisar ser feita, né? Porque a gente vê que as coisas estão ficando cada vez mais sem controle em termos de saúde pública, né? Pessoas cada vez mais jovens com problemas de coração, problemas de doenças associadas a uma alimentação excessiva. Então, a gente precisa começar a ver isso como um aspecto não de estética, mas sim de saúde, porque realmente isso é caso de saúde pública. Então, muito obrigada pela participação de vocês e espero que essas informações aqui ajudem vocês. Até mais!